Boa tarde a todos, pessoal. Vamos lá para mais uma aula aí, mais um videozinho de Smart Money para vocês. Recadinhos básicos, tá, pessoal? Então, ó, livro físico, tá? Capa comum, tá? Compra direto comigo ou direto na Amazon. Livro capa dura, tá? Ó, capa dura, tá? Bastante figura, pessoal, simplificando bem, ó. Tá tudo aí no livro, ó. Peraí, do lado aqui, ó, tá? Tem todas as aí, ó, mostrando tudo bonitinho, explicado, tudo certinho, tá, pessoal? Então, quem quiser, fala comigo, tá? Ou entra na Amazon, link na descrição, tá? Próximos recados, pessoal. Para quem tá vendo esse vídeo aí no lançamento, turma de outubro, só mais 4 vagas, tá? Fechando já a turma de outubro aí. Estamos com mais de 30 alunos recorrentes aí na sala, isso é muito bom, né? Agradeço a confiança de todos. Quem quiser, link aqui, ó, fala comigo no WhatsApp direto. Eu passo todas as informações de como funciona o grupo de estudos, a mentoria, né? É uma mentoria onde a gente vai analisar, você vai evoluir como profissional, vai evoluir como trader, analista, né? Como melhorar as operações e assim por diante, tá? Não é só um curso, tá, pessoal? Então, uma série de coisas ali que a gente trabalha, inclusive parte psicológica. Quem quiser apoiar o canal, QR Code aqui para apoiar o canal. Curta esse vídeo. Quem já está assistindo aí, antes de começar, já curte o vídeo para não esquecer. Compartilha com os amigos aí. E vamos começar o contexto de hoje, né, pessoal? Então, links todos na descrição aí, pessoal. Só entrar ali na descrição. Vocês vão ter todos os links. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Eu anotar um negócio que eu não posso esquecer de falar, pessoal, tá? Deixa eu só ver aqui que eu vou botar a tela preta. E eu não vou conseguir ler um recadinho que eu tenho para falar para vocês aqui, ó, tá? Então vamos lá. Vou botar na telinha preta aqui, vou botar na tela principal. Vamos botar na tela preta. Antes eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Então, pessoal, o que a gente vai falar hoje? Quando a gente faz as marcações do gráfico, tá? Quando eu tenho as marcações do gráfico, tenho marcação aqui, né? Teve uma marcação no dia de hoje aqui, por exemplo, que deu uma vendinha bem legal aqui, tá? Os alunos pegaram essa venda. Teve uma outra venda aqui, ó, uma falha de topo aqui, ó, tá? Na falha desses topos aqui, teve uma outra venda que pelo minuto ela ficou bem bacana, tá? Ó, tem uma região aqui, ó. Você vê que ele faz uma quebra, volta para testar a região. Aí a gente fala de região. Pô, eu tenho uma região de oferta, eu tenho às vezes uma região de oferta, eu tenho uma região de demanda. Então, qual a importância dessa região que eu tô vendo de oferta e demanda? Qual a importância? Qual a força dessa região? Essa região é uma região forte ou essa região é uma região fraca, por exemplo, tá? Então, eu não vou falar de time frame, pessoal, porque é básico da análise técnica, tá? Que quanto maior o time frame, você tiver trabalhando, melhor. Então, isso significa que, tá? Tipo aqui do lado, isso significa, se a região eu só vejo no minuto, ela tem menos importância do que se eu ver a região no 5, que ela tem menos importância do que se eu ver a região no 15, tá? Que ela tem menos importância do VNH4. Isso é básico. Quanto maior o time frame, tá? Mais importante é essa região. Não estou falando dela ser forte ou dela ser fraca. Estou falando mais importante. Então, eu não vou falar de time frame. Vou falar, faz de conta que todas essas regiões, elas são no mesmo time frame para que a gente possa entender. Tá? Então, o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre... Deixa eu botar aqui. Tá? Zonas... Opa, peraí que eu quero pôr maiúsculo. Zonas fortes ou fracas. Tá? Então, quando que eu sei se a zona ela é forte ou se ela é fraca? Como que eu vou dar nota para essa zona? Como que eu vou dar nota esse movimento para essa região que eu quero operar? A forma de eu falar assim, pô, ela é forte, ela é fraca, vale a pena, é uma região interessante, não é uma região interessante, o quão importante ela é para eu fazer uma entrada ali, talvez tentar ou não fazer uma entrada, tá? Então esses pontos que eu vou passar para vocês, tá? Que a gente observa no gráfico, são pontos importantes que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia, tá? Então quando a gente fala
Eu vou desenhar uma zona de demanda, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó. Vou botar de verdinho. Vamos dizer que aqui é uma zona de demanda, tá? O mercado ele veio, não me importa se ele vem de baixo ou se ele vem de cima. O que importa para mim é que eu tenho um movimento aqui, ó. Deixa eu desenhar bonitinho aqui, ó. Eu tenho um movimento, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um movimento, tá? A princípio nós vamos trabalhar com esse movimento, tá? Nesse movimento aqui, ó, tá? Aqui eu vou ter que, já tô antecipando, tá? Então, deixa eu apagar. Vou fazer de novo, vou fazer direito. Eu tenho uma perna de alta aqui. Essa perna de alta deixou uma zona de demanda aqui. Então, eu tenho uma demanda desenhada. Isso serve para demanda ou para oferta, é na mesma coisa, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Tem uma zona de demanda aqui. O que faz com que essa zona ela seja mais forte ou mais fraca? Então, eu vou desenhar de amarelo as coisas que podem acontecer que vai fazer com que essa zona ela se torne mais forte ou mais fraca. Isso pode ser um fundo, pode ser um topo, no caso de uma oferta, não tem problema. O primeiro ponto, pessoal, que é o mais significante de todos, que para mim, se não tiver acontecido isso, eu nem vou olhar essa região como uma zona de demanda ou de oferta, é a ineficiência de preço. Então, eu preciso obrigatoriamente de ter o gap. É o primeiro ponto. E eu acho importantíssimo que isso aconteça. Então, eu vou colocar aqui no canto, ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar até de rosa aqui, ó. Tá? Para ficar bem visível. Que seria o quê? A ineficiência, ó, INF, tá? Vamos botar em maiúsculo. INF, ineficiência de preço. É o primeiro ponto, tá? Então, vamos lá. E mais? Então, se eu tenho ineficiência de preço, eu já tenho que essa região ela já tem relevância para mim. Então, é o primeiro ponto que vai fazer com que essa região ganhe relevância para mim. Qual que seria o segundo ponto que faz com que essa região ela tenha mais relevância ainda? O segundo ponto é se esse movimento, por exemplo, ó, tá? Se ele fez um boss. Por exemplo, se ele fez um boss aqui atrás, tá? Ele também vai mostrar para mim que essa região ela tem uma relevância maior. Por quê? Eu posso ter uma região que ela não fez boss, simplesmente uma perna de alta que deixou uma região ali, que não quebrou nada para frente e não quebrou nada para trás. Como assim para trás? Então, para trás ela também pode dar importância? Sim. Então, quando eu quebro uma estrutura para frente, que a gente fala, eu tenho boss. Lembra? Quem ainda não sabe o que é boss do choque, volta nessa playlist. A playlist vai ficar aqui, vai aparecer no cardzinho. Assiste a aula de boss do choque, pessoal. São conceitos básicos que você tem que saber para operar esse sistema, tá? Então, o boss é uma coisa, tá? Ou se ele vem do movimento de baixa, ó, no movimento de baixa, aqui ele tinha um boss. Quando ele faz esse movimento de alta, ele faz um choque aqui. Então, se essa região ela é oriunda, tá? Deixa eu diminuir a letra. Se ela é oriunda, tá? De uma perna que fez um choque, ela também tem uma certa importância para mim. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual é o outro ponto que a gente tem aqui? Se eu tenho um boss, até diminuir um pouco a letra, pessoal. Se eu tenho um boss ou um choque. Então, seria um segundo ponto relevante que eu tenho que estar prestando atenção aí nesses movimentos, tá? Então, já são dois, ó. Tem que ter ineficiência de preço, tem que ter o gap, tem que ter o boss e o choque. Esses dois, para mim, são essenciais. Raramente eu vou operar uma região que eu não tenha esses dois movimentos. Pelo menos um gap, pelo menos um boss e um choque. Ou um boss ou um choque. Tá? Um dos dois, não precisa necessariamente dos dois. Perfeito. Aí agora a gente vai entrar em algumas coisas que eu vou falar, que elas não são obrigatórias, mas elas vão fazendo com cada uma que for aparecendo, vai fazer para a gente que essa região tenha mais força ainda. Então isso seria o básico. A partir de agora, o que pode tornar essa região mais forte ainda? Tá? Então vamos começar a dar nota para essa região para ela se tornar mais forte. Qual que seria o próximo passo? O próximo passo, a gente tem que voltar
para os conceitos básicos de Wyckoff, pessoal, vai ter na descrição, vai ter no card aí, né? E tem inclusive na descrição playlist de Wyckoff, do Rubens Villahermosa, tá? Operando com os profissionais. Então, olha lá, a primeira playlist minha de Wyckoff, o 2.0. Isso é muito importante. Quando eu tenho um mercado que ele gera uma causa significante, o que é uma causa significante? O mercado ele fica gerando liquidez, ele fica trocando contratos, acumulando e distribuindo. Quanto maior esse movimento, maior vai ser o efeito depois, seja de alta ou de baixa. Pensando nesse contexto, tá? O que eu gostaria que acontecesse nessa região? Se eu estou pensando numa região de demanda, eu estou pensando em comprar. Eu não estou querendo vender, eu estou pensando em comprar nessa região aqui embaixo. Então, o que eu gostaria que isso que ocorresse aí, tá? Pensando nesse contexto. Eu gostaria que o mercado gerasse uma liquidez. Então, por exemplo, o mercado gerasse liquidez. A gente já teve aula de liquidez aqui, né? Então, vamos supor que o mercado aqui, ó, está gerando vários pontos de liquidez. Então, eu tenho fundos iguais, eu tenho uma LTAzinha. Eu estou vendo que o mercado está ali acumulando, fazendo um processo de stop, estopando comprado, estopando vendido. E eu estou fora dessa briga. Eu estou esperando essa briga acabar para eu entrar. Então, quando eu identifico que acima da minha região de demanda na compra ou abaixo da minha região de oferta na venda, que eu tenho um processo de liquidez se formando, ou criando liquidez, como a gente fala, essa região ela ganha mais força. Porque quando o mercado estopar todos esses players aqui em cima, entrar dentro da região, ele fez a limpeza do mercado. Então, provavelmente, muitas vezes eu vou ter uma estrutura de Wyckoff, uma intermediária aqui, talvez um time frame menor, e eu vou estar comprando a mínima de um spring, onde eu vou ter toda a perna 1, a perna 2 e a fase E de alta para trabalhar. Então isso vai fazer com que eu acerte, que a gente fala no fio da viola. É o trade de liquidez, é um dos melhores trades que tem de Smart Money. Então, quando ele cria liquidez, essa região ela fica mais interessante ainda. Então vamos lá. Então vamos deixar a liquidez criada aqui. Eu vou até apagar aqui, eu vou deixar só esses fundinhos aqui para deixar espaço para gente. Então a liquidez é importante. Então vou marcar, vocês anotam aqui, tá? Ó, liquidez. Então já temos mais um ponto que é a liquidez, tá? Um outro ponto que tem, que a gente chama de sweep de liquidez, tá? O que é o sweep de liquidez? Sweep de liquidez é a continuação dessa formação de liquidez. Do mesmo jeito que ele faz um processo, que ele cria liquidez para capturar a liquidez desses fundos aqui, ó, desses players que estão absorvendo esses fundos ainda, que ele vai absorver o stop desses players, tá? Ao mesmo tempo, o que ele pode criar? Ele pode criar o que a gente fala de uma cascata de stop, que é o sweep de liquidez. Então ele vem corrigindo para entrar dentro da região onde você vai fazer a compra, ele vem assim, ó, um método pausado. Melhor ainda se ele fizer isso aqui, ó. Ó. Melhor ainda se ele fizer um formatinho de cunha aqui, ó. Ele vai fazendo um movimento aqui que ele vai cansando, vai perdendo volatilidade, é como se eu tivesse uma cunha aqui, ó. Tá? Aqui ficaria até mais perfeito se ele tivesse a cunha. Mas só a escadinha aqui, ó, já fica interessante. E por que disso, pessoal? Porque, do mesma forma que eu tenho players sendo estopados aqui, após um player fazer toda a compra que ele quer fazer nesse processo, toda essa causa que ele realizou, quando o mercado aciona essa compra, quando o mercado aciona e começa a subir, eu tenho esses stops em escadinha aqui. Então esse player estopa, joga o mercado para cima, que estopa esse player, que joga o mercado para cima, que estopa esse player, que joga o mercado para cima, estopa, e assim vai. Então, junto com o profissional que está puxando o mercado, eu tenho o acionamento desses stops que faz com que puxe o mercado também, e os compradores que estão entrando atrasados também comprando. Então esse trade ele ganha mais força. Então esse movimento a gente chama de sweep de liquidez. Então vamos lá. Então, eu vou deixar ele aqui, tá? Então a gente chama isso de sweep de liquidez. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês como sweep.
Tá? Vocês podem anotar SWIP, tá? Assim que escreve. SWIP de liquidez, tá? Deixa eu ajustar aqui a posição dele. Perfeito, tá? Então, um último ponto, tá? Que é interessante também, que é muito bacana que isso aconteça, é quando o movimento que faz essa região, ó, essa primeira perna aqui, ó, que faz a região, ela faz o quê? Ela flipa uma zona de oferta anterior. Então, por exemplo, se o mercado ele era de queda, peraí, deixa eu voltar aqui, o risco. Se o mercado ele era de queda, por exemplo, e aqui anteriormente eu tinha uma região, essa região ela foi flipada. Ela tinha uma região, essa região foi flipada. Isso indica que nesse movimento de quebra, ele limpou o caminho de regiões de ofertas que eu tinha aqui, para que o próximo trade vai testar uma região de oferta antiga mais acima. Então ele libera caminho para um trade maior, tá? Então ele faz esse movimento para um caminho maior aí, para um trade mais longo, confirmado aqui. Aqui vai ser um trade confirmado. Então, se eu tiver uma flipar, né, essa zona for flipada, quem não sabe que é flipada, tem um vídeo aqui, se não me engano, uns 2 vídeos atrás, na playlist, fala sobre teste, mitigação ou zona flipada. Assista um vídeo que você vai saber o que é uma zona flipada. Então, se ele fizer esse movimento, ele libera espaço para o mercado subir de novo, tá? Então, esse seria o quarto ponto. Deixa eu ver se eu falei todo. Não, o quinto ponto, né? O quinto ponto que eu teria para estar trabalhando. Então, deixa eu apagar um pouco essa bagunça aqui, para não ficar bagunçado. Tá? Então, vamos apagar. Então, o desenho ideal de uma região seria esse desenho que está na tela de vocês, tá? E não esquecer, deixa eu anotar aqui, que eu teria aqui o flip, né? Vou botar aqui, ó. Eu teria o flip, eu teria a zona flipada. Vou colocar aqui, ó, zona flipada, tá? Seria o último ponto aí. Então, como que eu faço para identificar se a região é boa ou se a região é ruim? Eu vou observar esses pontos durante a formação do mercado após ele fazer a região. Após ele fazer a região, o que eu vou fazer? Eu vou ver, tem eficiência de preço? Tem. Tem Boswell Shock? Tem. Tem liquidez? Tem. Tem sweep? Não. Tem zona flipada? Não. Ah, então de 5 pontos eu tenho 3. Ah, se eu tenho 3, já fica uma região legal. Eu tenho nota 3 de 5. Ah, tem sweep também. Eu tenho nota 4 de 5. Ah, flipou uma zona também. Eu tenho nota 5 de 5. Então, assim você faz para você identificar se essa região que você está querendo operar, se ela é uma região forte ou fraca, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Então, por exemplo, olha essa região aqui, pessoal. Repara o seguinte, ó. Deixa eu tirar a tela preta. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver, ó. Eu tenho uma região aqui. Foi uma região que deu venda na hora do almoço. Ah, vou fazer até de vermelho, ó. A região que deu venda na hora do almoço, no gráfico de 1 minuto, não tem problema, tá? Então, nos 5 minutos, o mercado foi, pum, deu um pancadão para baixo, e ele ficou trabalhando aqui, ó. E olha como ele vem, em formato de escadinha aqui, sem volatilidade. Uma venda aqui, caso acionada, o stop desses players joga o mercado no fundo. Então, eu teria uma boa venda aqui, eu teria uma boa região para estar trabalhando uma venda. Tá? Porque ele tem essa região, né? Ele tem esse movimento. Olha aqui de novo, eu vou dar um zoomzinho aqui para vocês, ó. Tanto faz o time frame, tá, pessoal? Se ela tiver todos esses componentes, ela passa a ser uma região boa, né? Então, olha esse aqui, ó. Ó, essa queda aqui, ó. 1 minuto. Caiu. Tinha região aqui, ó. Tinha uma região aqui, ela foi flipada, ó. Flipou a região. Flipou a região. Topo duplo. Topo triplo. Capturou todo esse stop aqui desses topos e fez um movimento de queda. Também era uma venda válida, tá? Porém, um dia muito difícil aí que só dava para ver em 1 minuto essa venda. É só para vocês entenderem as regiões, tá? Essa região aqui, pessoal, ó, repara que ela é uma região boa, porque o mercado ele fez um choque desse movimento. Olha quanta liquidez ele criou aqui, ó. E olha como ele vem num movimento de escadinha, né? Ele não chegou a tocar aqui, ele chegou a entrar na região aqui,
Se entrou aqui com stop na posição certa, pelo menos no 0 a 0 teve oportunidade de colocar. Muitas vezes o trade não vai no alvo que a gente quer, mas bem desenhado, você tem oportunidade de pôr no 0 a 0, tá? Eu sempre falo isso, tá bom? Então, ó, se eu for falar de região, de um minuto, eu tenho uma região aqui, ó. Vamos avaliar essa região, ó. Ó, repara que é o seguinte, o mercado foi, ele não flipou a região. A região era lá em cima, ele não flipou. Então ele tem menos força. Porém, ele fez uma quebra numa estrutura anterior, tá? De um topo anterior, fez uma quebra do microboss aqui, então eu tenho até uma certa força. Liquidez, liquidez, ó, tudo isso é liquidez. E voltou para capturar. Olha quando ele entra aqui, ó. Olha o volume entrando no mercado aqui, ó. Quando ele chega nessa região. Então, eu posso estar fazendo a compra aqui com stop fora, tá? O mercado ainda tentou ir, né? Ficou sambando um pouquinho aqui, depois foi, tá? Mas eu tinha uma região válida por todos esses contextos. Inclusive, eu tinha um sweepzinho bem pequenininho aqui, mas tinha um sweep. Então, é uma ótima região. Já essa região de alta, ó, repara o seguinte. Eu tinha uma região de topo. Eu tinha esse topo anterior, que era uma região importante, onde ele fez esse movimento, onde ele deu uma vendinha confirmada aqui, então era um topo relevante. Então essa região era uma região de topo relevante. O mercado, olha como ele vem esticado aqui de baixo, ele faz um movimento final, ele ganha força no movimento final. Isso a gente determina como um movimento exaustivo, né? Então ele teria dificuldade para romper essa linha aqui, né? Vamos colocar essa linha ali, ó. Isso aqui é só o dia de hoje, tá, pessoal? Que eu tô mostrando para vocês. Tá? Poderia pegar em vários dias aí, vocês vão ver isso todo dia, ó. O que que você foi reto, filha? Para você ir deitado. Ó, pronto, tá? Então, quando ele vem fazer o rompimento, ele toca na primeira vez. Olha a barra vendida que entra. O que essa barra faz? Ela quebra esse fundo anterior e deixa uma região. Ela dá uma trabalhadinha aqui, gerando uma liquidez muito fraca. Um sweepzinho muito fraco, porém faz uma falha com FR, ó, divergência de FR, tá? Venda, dentro desse contexto da falha desse topo anterior, né? Onde eu tenho topo e topo, e aqui capturando a liquidez, ó o stop desses topos aqui, né? A galera estopando ali. E aqui eu tenho uma venda, e essa vendinha, tá? Deu 800 pontos de queda. Então, eu consigo identificar desde pequenos movimentos até grandes movimentos através dessa região. Tem menos força essa região? Tem menos força, mas ela é operável, mas eu tenho que entender que o risco é maior. Tem mais força? Tem mais força, eu tenho que entender que o risco é menor. Olha a dificuldade do mercado romper ali, ó. Olha como o mercado ele tenta trabalhar o rompimento e não consegue. Então isso é importante para vocês estarem sempre observando. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Mais um videozinho para vocês aí. Vamos finalizar essa playlist de Smart Money aí. Tem muita gente me pedindo, falando que tá gostando muito. Então, se você tá gostando, pessoal, deixa o like aí. Se tiver bastante like, eu solto mais um vídeo essa semana para vocês. E, pessoal, eu preciso sentar para gravar a parte do Albrooks para vocês. Prometo que eu vou gravar, pessoal. Não esqueci de vocês, tá? Quem tá assistindo ao Albrooks. Vamos gravar essa semana também. Eu gravo alguma coisa para vocês. Na quinta-feira eu vou gravar alguma coisa para vocês de Albrooks também. Se tiver bastante like nesse vídeo, essa semana solto mais um aí. Vamos ver se semana que vem a gente termina essa playlist de Smart Money. Próximo vídeo, ó. Se bater, pelo menos, ó. O último vídeo teve 200 views. Se esse vídeo bater 100 likes, eu solto outro vídeo essa semana. E o próximo vídeo vai ser os setups aí de entrada. Então, para quem gosta de setup aí, ó, o próximo vídeo são os tipos de entrada que a gente faz nessa metodologia. Então, eu quero aí, eu vou botar aí, ó, 100 likes. Se tiver 100 likes nesse vídeo, essa semana mesmo eu já solto outro vídeo, tá? Então, todo mundo que tá assistindo aí, pessoal, deixa o like, que essa semana eu já solto os setups aí que a gente usa para entrar, como que a gente faz para operacionalizar stop, onde a gente vai trabalhar alvo e tudo mais dentro dessa metodologia. Tá ok, pessoal? Valeu aí a presença de todos, a confiança de todos. Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais. Fui!